Olá a você que me ouve, seja muito bem-vindo ao canal de estudos O Atalaia. Como prometido, iremos iniciar uma série de estudos que tem como tema geral liberdade de consciência na religião. E para podermos compreender os acontecimentos finais descritos no livro de Apocalipse, é necessário primeiro que entendamos os princípios da liberdade de consciência na religião. Portanto, os temas iniciais que iremos abordar nessa série de estudos servirão como fundamento ou a base para podermos compreender o que de fato é liberdade de consciência na religião e por que as igrejas cristãs que professam servir a Cristo se unirão ao poder civil para obrigar a humanidade a adorarem a besta, a sua imagem e a receberem a sua marca na fronte ou na mão. E aprenderemos também o quão importante é para a nossa salvação o assunto da liberdade de consciência na religião. Dito estas palavras, então vamos iniciar o nosso primeiro estudo. E o tema do nosso estudo de hoje chama-se Deus, o doador e autor da liberdade religiosa. E nós vamos iniciar esse estudo definindo o que é religião e definindo o que é liberdade, para que possamos ter de forma resumida o que significa liberdade religiosa. Então, diz o autor, a religião é o dever que temos para com nosso Criador e a maneira de cumpri-lo. Então, isso é religião. Nós temos um dever, nós temos uma obrigação para com o nosso Criador. Então, religião é o dever que temos para com o nosso Criador e a maneira de cumprir esse dever. Agora, o que é liberdade? O autor continua. A liberdade é o estado de estar livre do domínio de outros ou de circunstâncias restritivas. No campo da ética e da filosofia, é o poder de qualquer indivíduo racional de fazer suas escolhas e decidir sua conduta por si mesmo, de forma espontânea e voluntária, de acordo com suas razões ou motivos. Então, isso é liberdade. Liberdade é a condição de estarmos livres do domínio, do controle, do governo de outras pessoas, de circunstâncias proibitivas. Como diz o autor, é o poder que cada um de nós temos de fazermos escolhas ou de decidirmos a nossa conduta por nós mesmos. E isso deve ser de maneira voluntária e espontânea, de acordo com as nossas razões e motivos. Agora vamos unir essas duas definições. E o autor continua dizendo: a liberdade religiosa, consequentemente, é estar livre do domínio de outros ou de situações de restrições. É a liberdade do homem de fazer suas escolhas e decidir sua conduta por si mesmo, espontânea e voluntariamente, em seu dever para com seu Criador e na maneira de cumprir esse dever. Portanto, aqui nós temos um resumo do que é liberdade religiosa. Agora vamos meditar nesse subtítulo aqui, o primeiro mandamento. O autor diz assim: como Deus criou o homem, naturalmente o primeiro de todos os relacionamentos é com Deus. E o primeiro de todos os deveres não poderia ser outro senão o dever para com Deus. Imaginemos uma época em que havia apenas uma criatura inteligente no universo. Ele foi criado e seu relacionamento e dever para com seu Criador é o único que poderia existir.
Esse é o primeiro de todos os relacionamentos que podem existir. Então percebam que é inerente à nossa existência relacionar-se primeiramente com Deus antes de nos relacionarmos com qualquer outra criatura. Agora vamos ver esse pensamento do autor nas Escrituras. Vejamos o que o próprio Jesus declarou. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Então, este mandamento é inerente à existência de toda criatura inteligente. Deus é o nosso Criador e nós somos as suas criaturas. Portanto, é dever nosso obedecê-lo. Estes versos trazem o princípio da definição de religião. Nós vimos que religião é o dever que temos para com o nosso Criador e a maneira de cumpri-lo. Então eu repito, nesse verso nós temos o princípio da definição de religião. É nosso dever prestar obediência a Deus e somente a Ele, pois somos criaturas dele. Cumprir o nosso dever para com o nosso Criador é algo inerente à nossa própria existência. Foi Ele quem nos criou. Tudo o que temos proveio dele. Portanto, é nosso dever obedecê-lo. Entendido esse ponto, agora vamos meditar nesse próximo tópico: liberdade de escolha. O autor continua dizendo: agora, embora esse seja o primeiro de todos os relacionamentos possíveis e o primeiro de todos os deveres, embora esse relacionamento e esse dever sejam inseparáveis à própria existência de todas as criaturas inteligentes, ainda assim, mesmo nessa obrigação, Deus criou cada criatura inteligente livre. Livre para reconhecer essa obrigação ou não. Livre para cumprir esse dever ou não, conforme sua escolha. Então, mesmo que seja inerente à existência de todas as criaturas inteligentes, relacionar-se primeiramente com Deus e cumprir esse dever, mesmo assim, Ele nos deu o poder de escolhermos se iremos ou não reconhecer e cumprir essa obrigação. Vejamos o que diz a Escritura. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, nesse verso está contido o princípio da escolha. Deus nos deixa livres para escolhermos se iremos ou não relacionarmos primeiramente com Ele e cumprir o nosso dever para com Ele. Vejamos o que diz mais as Escrituras. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então vejamos nesse verso que Deus nos faz o convite. Ele nos chama, mas Ele não nos obriga a atender esse convite. O texto diz: quem quiser, beba de graça da água da vida. Deus concedeu às suas criaturas racionais a liberdade de escolher servi-lo ou não. A liberdade religiosa é um dom de Deus. Por mais que Ele mereça a nossa adoração, Ele não nos obriga a adorá-lo.
Agora vejamos o que diz mais o autor. Portanto, é absolutamente verdadeiro que, na religião, no dever que temos para com nosso Criador e na maneira de cumpri-lo, Deus criou o homem inteiramente livre do domínio de outros e de circunstâncias restritivas, e o tornou livre para fazer sua escolha e decidir sua conduta por si mesmo, espontânea e voluntariamente. Assim, a liberdade religiosa é a dádiva de Deus, inseparável a dádiva da própria existência racional. A liberdade religiosa é inerente à nossa existência. É um dom que Deus nos concedeu e ninguém pode tirá-lo de nós. A liberdade religiosa é algo inseparável da própria existência racional. A partir do momento em que fui criado por Deus, Ele me deu a liberdade de escolher servi-lo ou não. O autor continua. Qualquer serviço a Deus que não possa ser escolhido livremente por quem quer que o cumpra, não é considerado por Deus. Não pode haver dignidade nisso. Não pode haver nada de Deus nisso. Qualquer serviço prestado a Deus que não seja escolhido livremente por aquele que o presta, não pode ser de Deus. Veja, se eu presto um serviço forçado a Deus, então esse serviço não é considerado por Deus e não pode ser de Deus. Por quê? Vejamos o que diz a Escritura. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E onde há amor, há liberdade. O autor diz assim: amor e imposição, amor e força, amor e opressão nunca podem andar juntos. Portanto, qualquer dever, qualquer obrigação, qualquer coisa oferecida ou prestada a Deus que não seja de livre escolha do indivíduo, não pode ser de Deus nem para Deus. Por quê? Porque onde há amor, não pode haver coerção, violência, força e opressão. Deus requer que a nossa adoração a Ele seja uma escolha espontânea e voluntária, e não por obrigação. Vejamos o que diz esse texto bíblico. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Por quê? Por meio do Espírito Santo. O que significa essa expressão? Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é por força e nem por violência, mas é de maneira espontânea e voluntária que Deus requer de nós o cumprimento de nosso dever para com Ele. Deus é um Deus de liberdade e não de escravidão. Quando, por medo ou coerção, alguém é forçado a prestar culto a Deus, quando alguém é obrigado a cumprir alguma regra, mandamento ou lei da Escritura, com certeza esse tipo de serviço não provém de Deus e não é aceito por Ele. Pois não é por força e nem por violência, mas é por meio do meu Espírito, porque aonde está o Espírito Santo, há liberdade. Deus não força a consciência de ninguém. O autor, ele continua. Assim, quando o Senhor criou todas as criaturas, anjos ou homens, para que fossem felizes no serviço a Deus e para que houvesse dignidade na prestação de serviço ou adoração a Deus, Ele as criou livres
para escolher fazê-lo. Agora preste atenção nessa parte. E a liberdade de escolher fazer isso, ou seja, de prestar serviço a Deus, também traz em si a liberdade de escolher não fazer isso. Veja o que diz a Escritura. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. A liberdade de escolher fazer a vontade de Deus também traz em si a liberdade de escolher não fazer a vontade dele. Deus nos deixou livres para escolhermos a quem iremos servir, se a Ele ou a Satanás. A decisão está em nossas mãos. Agora, irmãos, vamos responder a um seguinte questionamento. E quando alguém, mesmo sendo livre para escolher, decide fazer uso errado de sua escolha e escolhe não servir a Deus, como é que Deus reage? Como é que Deus lida com essa pessoa? Vejamos o que diz a Escritura. E o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele, e proclamou o nome do Senhor. A palavra nome na Bíblia também significa caráter. E o contexto desses versos se encontra naquela ocasião em que Deus desceu até o Monte Sinai para se encontrar com Moisés. E o texto continua. E o Senhor passou diante dele e proclamou. Veja o que o próprio Senhor mencionou a respeito do caráter dele. O Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado. Aqui o Senhor revela a Moisés aquilo que ele é por natureza. Esse é o caráter de Deus. É assim que ele é. E ele não pode deixar de ser assim. Porque isso é inerente à sua natureza divina. Deus é assim. Deus é misericordioso, gracioso, longânimo, grande em bondade e verdade. Ele guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então, o que vai nos ajudar a responder a esse questionamento é meditarmos nesse tópico aqui, atributos de Deus. Os atributos dele são justamente as qualidades do seu caráter, o que nós acabamos de ler nesse verso. O autor diz assim: o que é então que Deus é? Misericordioso, cheio de misericórdia. A misericórdia é a disposição, a própria vida do coração, de tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Esse é o próprio Deus. E ele nunca trata, nem nunca tratará ninguém de qualquer outra forma que não seja melhor do que ela mereça, porque ele é misericordioso. Quando eu escolho me rebelar contra a vontade de Deus, ele exercerá misericórdia para comigo. Deus me tratará de uma maneira que eu não mereço ser tratado. Ele me tratará com misericórdia. O autor continua. Além disso, ele é gracioso. Gracioso é favorável, que se aproxima, que oferece favor. E isso Deus faz com todas as criaturas, qualquer que seja sua condição ou posição. Sendo Deus gracioso, ele o é com toda criatura, qualquer que seja, independente da sua condição. Irmãos, é assim que Deus é conosco, mesmo quando escolhemos fazer aquilo que desagrada a Ele. Ele não nos trata com desprezo, muito pelo contrário, Ele nos oferece a sua graça. O autor continua. Quando alguém faz uso errado de sua escolha, em vez de abandoná-lo, ameaçá-lo, rejeitá-lo, persegui-lo,
apagá-lo da existência, ele é sempre gracioso, concedendo-lhe favor. Agora prestem atenção nessa parte aqui. Não sancionando ou aprovando seu rumo errado, mas para que, se houver alguma possibilidade, ele possa reverter sua escolha e usá-la para o lado certo. Então, irmãos, Deus não age com misericórdia e graça conosco para provar os nossos erros ou para passar a mão em nossa cabeça, fazendo vista grossa para os pecados que cometemos. Esse não é o objetivo dele. Ele age assim conosco, ou seja, com misericórdia e graça, para nos convencer a exercitar a nossa liberdade de escolha da maneira correta, que é escolhendo fazer a vontade dele, porque a vontade dele é o melhor para nós. Vejamos o que diz essa passagem bíblica. E considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação. Então, Paulo define a longanimidade, que é um atributo do caráter de Deus, como lemos na passagem de Êxodo. Paulo define a longanimidade do Senhor como salvação. O autor diz assim: então, quando alguém faz uso errado de sua liberdade, direciona sua escolha para o lado errado e segue o caminho errado, toda a disposição que Deus tem em relação a essa pessoa, tudo que Deus tem para essa pessoa, tudo que Ele oferece a ela é misericórdia, graça e salvação. Com qual objetivo? Buscando salvá-la desse caminho errado, conquistá-la do uso errado de sua escolha, despertá-la para si mesma e para Deus, para que ela possa escolher fazer o uso correto de sua liberdade de escolha e escolher reconhecer e servir ao seu Criador. Irmãos, essa é a disposição que Deus tem para com aqueles que erram. Ele sempre será misericordioso, gracioso e longânimo. Ele nunca agirá de outra forma, a não ser dessa maneira. Pois é assim que Deus é. Esse é o caráter dele. Agora nós vamos meditar em uma passagem bíblica. Na realidade, em uma parábola contada pelo próprio Jesus, que é uma parábola bem conhecida, a parábola do filho pródigo. E nós vamos ver aqui, nessa parábola, os princípios da liberdade religiosa sendo exercitada por Deus na prática. Veremos os atributos do caráter dele sendo manifestados aqui em relação ao filho pródigo. Jesus falou o seguinte: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Então, prestem atenção aqui. O pai ouve a petição do filho e reparte tanto com o filho mais novo como o filho mais velho os seus haveres, a sua herança. Veja que o pai, ele respeitou a liberdade de consciência de seu filho. Ele não forçou ele não obrigou ele não coagiu ele a não sair de casa, a não tomar aquela decisão. Muito pelo contrário, o pai respeitou a sua escolha. O verso continua: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Passou agora a viver numa vida de iniquidade, gastando tudo o que tinha. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou
a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, o que significa a expressão caindo em si? Significa que a consciência dele foi despertada para a realidade na qual ele estava vivendo. E quem é que desperta a consciência do homem? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então perceba que o Espírito Santo estava trabalhando na vida desse jovem para despertar a sua consciência. E quando ele viu a sua real situação, ele caiu em si. Ele foi despertado. E veja qual foi o primeiro pensamento dele. Disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Veja que interessante isso aqui. A primeira lembrança dele, após ter sido convencido pelo Espírito Santo, foi a do seu pai. Ele pensou no seu pai. Ele decidiu voltar para o seu pai, confessar o pecado que cometeu diante do céu e para com seu pai. E, como diz o texto bíblico, ele levantou-se e foi. Agora, pergunta: por que foi que o primeiro pensamento dele, ao ter sido convencido pelo Espírito Santo, foi de lembrar-se do seu pai, tomar a decisão de ir ao encontro dele e ir ao encontro dele? Por que ele pensou no seu pai? Porque ele conhecia o caráter de seu pai. Ele conhecia o caráter amoroso de seu pai. Ele sabia que Deus é misericordioso, gracioso, longânimo. Que Deus é bondoso, cheio de misericórdia, compassivo, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele conhecia o caráter do pai. E ele sabia que o pai não iria rejeitá-lo. E o texto continua: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, esse verso revela claramente que tipo de caráter possuía seu pai. Seu pai não o rejeitou, não o ameaçou, não o expulsou, não o condenou e não coagiu a sua consciência. Se o pai dele fosse esse tipo de pessoa, certamente ele não teria lembrado-se de seu pai. Mas o pai dele não era assim. O pai dele não era arbitrário, não era tirano. E o texto continua dizendo: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Irmãos, este homem estava morto em ofensas e pecados, mas foi ressuscitado da morte espiritual. Estava perdido porque fez mau uso de sua liberdade e escolha, mas por causa do caráter amoroso de seu pai, foi encontrado. Essa parábola deixa claro como é que Deus age
com aqueles que escolhem não servir a Ele. Deus sempre os tratará com misericórdia, graça, longanimidade, bondade, oferecendo-lhes o perdão de seus pecados, para que assim possa convencê-los a fazerem o uso correto de sua liberdade e escolherem servir ao Senhor. Esse é o objetivo de Deus. Deus quer fazer essa mesma declaração ao universo em relação a nós. Deus quer dizer assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então esse é o objetivo de Deus, respeitar a nossa liberdade de consciência. Esse é o objetivo que Deus tem em manifestar o seu caráter amoroso com aqueles que escolhem não servir a Ele. O objetivo de Deus é para resgatá-los, é para convencê-los, é para convertê-los a Ele, é para trazê-los de volta. Se Deus não agisse assim, então não haveria liberdade. Se Deus coagisse a nossa consciência, fazendo-nos ameaças, se Ele nos forçasse a obedecê-lo, então não seríamos livres, seríamos escravos. Irmãos, a liberdade da qual Deus é o autor e doador é de fato liberdade. Nós somos verdadeiramente livres. E essa parábola deixa isso claro. Esse é o nosso Deus. E tudo isso que estudamos é liberdade religiosa. Então, que o Senhor te abençoe. Que esse estudo possa ter ajudado você a entender mais o amor de Deus. Compreender que Ele é o autor e doador da liberdade e consciência. Espero que essa mensagem tenha ajudado você a enxergar o caráter de Deus, de um Pai amoroso. Que o Senhor te abençoe e até o próximo estudo.